Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero compartilhar com vocês um assunto que aconteceu, com um paciente essa semana e que eu acho muito interessante compartilhar, trocar com vocês. Muitas pessoas sentem um vazio existencial, muitas pessoas sentem uma falta de um propósito. Primeira coisa importante para a gente entender quando a gente trata desse assunto: tenha calma. Procure, se você sente essa falta, já é um excelente sinal. Sinal de que você precisa dar uma atenção para isso. Precisa buscar realmente. E sentido e propósito tem conceitos diferentes um do outro. Quando a gente fala de sentido, para que você veio? Quais são as dicas que você precisa pegar do universo para dizer para que você veio? Quais são as facilidades que você tem? Um exemplo, você pode ter um dom musical. Então, você percebe isso, desde o começo. Então, fique atento aos sinais que o universo dá. Fique atento dentro de você. O que ali está sinalizando? Para isso, você tem que ter um pouco um olhar interno. A gente tem, já falamos sobre isso, a gente tem um olhar muito externo, a gente se preocupa muito com coisas externas. Só que é no interno que a gente vai encontrar as melhores soluções para a gente. E o sentido vem de uma observação mais aguçada sobre o meu interno. E aí você descobre alguns sinais. E o que é o propósito? O propósito é você anexar profissões, atividades nesse sentido. Propósito, então, é a realização do sentido. Então, a primeira dica importante com relação a esse tema, de você se sentir um pouco assim, sem sentido, sem propósito. Tenha calma, não é fácil mesmo. Mas olhe para dentro de você e siga essa dica. Entender, descobrir o teu sentido e conectar esse sentido ao seu propósito. Outra dica importante, e que serve até para você que tem dificuldades aí com relação a comparações, a nos comparar, porque vem isso também, junto nessas reclamações, nesses dilemas existenciais que acontecem muito. Então veja, o sentido, além de você descobri-lo e anexá-lo num propósito, ele precisa estar mergulhado no que a gente chama de não é o que eu acumulo, não é o que eu ganho, é o que eu proporciono. Então, se você conseguir juntar o teu sentido a um propósito que faça você ajudar os outros, proporcionar coisas bacanas para os outros, tenha certeza, como diz várias frases, vários estudos que dizem, a verdadeira felicidade é aquela que você pode gerar, proporcionar ao outro. Isso realmente é incrível. Claro que você precisa trabalhar, claro que você precisa ter o teu sustento, ter o seu dinheiro. Mas eu estou falando aqui de algo muito mais profundo, porque realmente o que faz a gente feliz, o que proporciona sentido, propósito, é quando você tem coisas que o dinheiro realmente não pode comprar. Então, veja, eu vou utilizar aqui uma historinha, que é bíblica inclusive, que é a parábola dos talentos. E olha como que ela nos traz uma série de riquezas, sábias riquezas, que servem para o nosso emocional, servem para o nosso psíquico, servem para o nosso comportamento. Um senhor saiu de viagem e deixou uma moeda para um servo, 2 moedas para outro servo e 5 moedas para o outro servo. Moedas ou talento, entenda-se isso como você achar melhor. E ele foi viajar. Quando ele voltou, ele foi até aquele servo que ele deixou 5 moedas, 5 talentos, e o servo disse para ele: olha aqui, senhor, daquelas 5 moedas que você me deixou, eu transformei em 5. Eu produzi mais 5 moedas. O que tinha recebido 2, produziu mais 2, devolveu 4. E aquele que tinha recebido 1 moeda, disse para o patrão: olha, eu enterrei, fiquei com medo, acabei enterrando, então está aqui a moeda que o senhor me confiou. Bom, aí a parábola termina onde o patrão chama a atenção desse servo que não fez nada, simplesmente devolveu uma moeda e parabenizou aquele que recebeu 2 e aquele que recebeu 5 e duplicou a produção, devolveu em dobro.
O que isso nos ensina com relação à nossa existência? Não importa quantos talentos você receba. Muita gente sofre, né, e adoece porque se preocupa com isso, né, porque fica fixado nisso. Ou seja, se eu receber 2, são 2 que eu tenho. Né, seja lá o que for, né, o sentido da vida, né, o que eu posso fazer. Eu recebi um DNA emocional, eu recebi a vida, eu recebi as coisas que acontecem, eu recebo todo dia uma página em branco para poder escrever, enfim, eu recebo muitas coisas nessa vida. Porém, o que importa não é o que eu recebo. O que importa mesmo é o que eu faço com isso que eu recebo. Eu não posso chegar no final da minha vida e olhar para trás e simplesmente falar, não fiz nada. Ou não fiz nada de bom. Ou, como Nietzsche, né, falou uma certa vez, o preço a se pagar por não ser você é muito alto. Então, você não deve se preocupar com algumas coisas. O estoicismo também fala muito sobre isso, né? Como a gente sofre por nos preocupar, por navegar em lugares que a gente não tem controle. Isso é muito sofrimento desnecessário. E essa parábola dos talentos nos ensina o quê? Se eu recebo 2, não importa quem recebeu 5. Quem recebeu 5, recebeu 5. Quem recebeu 2, recebeu 2. Quem recebeu 3, recebeu 3. Eu não devo me preocupar com isso. A minha preocupação é o que eu faço com as coisas que eu recebo da vida. Aí está o grande segredo. Quando a gente consegue juntar sentido, encontrar nosso sentido, conectá-lo a um propósito, que é uma atividade, uma profissão, enfim, e se ainda mais eu conseguir transformar isso em benefícios para os outros, gente, aí está fechado o ciclo da felicidade verdadeira. É fácil? Claro que não, né? É preciso muito autoconhecimento, muita reflexão, né? E se você tem dificuldade com isso, não tem problema nenhum, né? Isso realmente não é fácil. Agora, não é impossível. O que não pode é daqui 3, 4, 5 anos, ou no final da sua vida, você olhar para trás e se arrepender e se angustiar. Problemas todos nós temos. O grande segredo é transformá-los em desafios e entender através da aceitação, que é um outro vídeo que nós fizemos aqui, né? Através da aceitação, você navegar tranquilamente sobre isso, ter mais qualidade de vida. E olha que interessante, né? Essa parábola nos ensina muita coisa, nos ensina que não devemos nos comparar, nos ensina a olhar para nós mesmos e falar o que eu tenho para fazer. Quais são as ferramentas que eu tenho? Eu tenho que trabalhar com as ferramentas que eu tenho, sem me comparar, que talvez alguém realmente recebeu mais. Né? Nos meus cursos eu ensino muito a respeito do mosaico, né? Os alunos, os pacientes gostam muito desse tema. O ensinamento do mosaico é uma ferramenta poderosa para a gente gerenciar tudo isso, entender e gerenciar tudo isso. Então veja, preocupe-se sim, mas num sentido positivo de vou procurar o sentido, vou entender essas dicas e vou procurar, né, o meu sentido. Vou depois disso anexá-lo a um propósito, mas eu já fiz e não está legal. Ok, sempre há tempo de se rever, melhorar, alterar alguma coisa. O que não pode é desesperar e sofrer, né? Eu sei que eu tenho problema, ok, então o que eu vou fazer? Vou ter uma visão otimista, positiva de vou criar um plano B, vou mudar a minha trajetória para uma trajetória mais assertiva comigo mesmo, mais conectada comigo mesmo. E o caminho é esse. Sentido, propósito, o próximo, né? Ajudar, beneficiar, isso nos enche. Quando uma pessoa se sente assim, com uma crise existencial, se sente triste, sente que não está fazendo o que gosta, ou sente um vazio, gente, pode ter certeza, tem muito do que eu disse aqui que pode, né, que explica e resolve esses sentimentos. Então é muito importante você olhar para dentro, pensar nessa questão da parábola, né? O que eu recebo é o que eu posso fazer, e não o que eu tenho, mas sim o que eu posso fazer com o que eu tenho.